Meu nome é Josina, não dona, nem senhora. Josina, só. Nasci num cantinho esquecido do interior de Minas Gerais, onde até o tempo parecia ter preguiça de passar. As manhãs chegavam mansas, com o cheiro de café coado no pano, o barulho de galinha ciscando o terreiro e aquele friozinho que se escondia nos ossos e só ia embora com o calor do fogão a lenha. Por ali, não passava ônibus, nem notícia. O mundo acabava nas cercas de arame farpado e voltava a começar quando a gente deitava no terreiro para ver estrela. Era um lugar onde o silêncio conversava com a alma da gente, onde o grilo cantava mais alto do que qualquer rádio, porque nem rádio havia. A casa era de pau a pique, telhado torto e chão de terra batida. Mas tinha amor, muito amor. Tinha fartura de afeto, de cuidado, de mãos dadas. Papai, Justino, era um homem calado, mas de olhar firme. Sabia tirar sustento de onde ninguém via, arrancava milho do chão como quem cava esperança. Mamãe, Dona Antônia, era mulher de fé, dessas que fala com os santos como se fosse com um vizinho. Mãos calejadas, reza na ponta da língua, coração feito abrigo, fui a primeira de 9. Zezinho, Maria do Socorro, Janaína, Benedito, Geralda, Tião, Rosa, Joãozinho e Neném, que chegou no susto e ficou para trazer mais alegria naquela bagunça boa. Cada um com seu jeitinho, sua fome, sua esperança, suas briguinhas de quintal, e a mania de rir até na dificuldade. Eu cresci ali, entre panelas de ferro, roupa no varal e o cheiro bom do feijão com torresmo quando sobrava. Meu trabalho começou cedo. Antes do galo, eu já estava de pé. Ia buscar água no riacho, cuidava da panela no fogão, trocava fralda, feita de pano, e ninava meus irmãos com canções que eu mesma inventava. A vida ensinou cedo que ser a mais velha não era só questão de ordem, mas de coragem. Mesmo tão nova, diziam que eu era o doce da casa, quietinha, de terço enrolado na mão, com a fé amarrada no coração. Ajudava a mamãe com o altar da igreja, arrumava as flores, costurava a toalha de missa, carregava santos na procissão e varria o chão do templo como se fosse sagrado. E para mim, tudo era sagrado, até o silêncio, até a poeira dos bancos da capela. Mas às vezes o mal se esconde debaixo da batina. Eu tinha 10 anos quando o mundo desabou em mim. O padre, menos, aquele mesmo que pregava sobre o amor, sobre o perdão, sobre Deus, foi quem roubou minha paz. Começou com um toque disfarçado, um olhar que queimava. Depois vieram as palavras sussurradas, os gestos que eu não entendia, mas me doíam por dentro. E um dia veio o que não dá nome. Um abuso, o corpo congelou. A alma se encolheu, não havia como fugir. Porque fugir de quê, se eu nem sabia o que estava acontecendo comigo? Só sabia que doía, que eu saía de lá com vergonha, com medo, com vontade de sumir. Isso durou 2 anos, 2 anos de silêncio, de reza muda, de fuga pelos cantos da igreja. Mamãe não entendia por que eu evitava ajudar. Me puxava pela mão e dizia: Josina, é pro bem, filha. Religião é abrigo, mas pro meu coração virou desabrigo, vazio, eco. Com 12 anos, a vergonha se fez carne, a barriga cresceu, e com ela, a angústia. Eu não sabia o que era ser mãe, não sabia nem ser criança ainda. Um dia, não deu mais para esconder. Contei para mamãe, contei para papai. Esperava colo, abraço, alguma coisa que segurasse aquele mundo desmoronado. Mas o que eu recebi foi pedra. Papai me chamou de mentirosa. Disse que era invenção, que eu queria manchar o nome do homem de Deus. Me expulsou com um olhar que nunca mais esqueci. Mamãe chorou, mas não me segurou. Talvez por medo, talvez por vergonha, ou talvez porque não soube como amar uma filha ferida sem manual. Saí com a roupa do corpo e um coração estraçalhado. Sozinha, com medo, sem destino. Caminhei pelas estradas de chão como quem foge de um incêndio por dentro. Procurei o padre, não por esperança, mas por desespero. Ele me ameaçou, me chamou de perdida, de ingrata, de tudo que eu não era.
Fugi, corri, como se o demônio estivesse atrás. E talvez estivesse mesmo. Foi assim que terminei em outra cidadezinha, menor ainda que a minha. Arranjei serviço na casa de uma senhora que precisava de ajuda com os netos. Dormia num quartinho no fundo, com um cheiro de mofo e saudade. Ali, sozinha, sem ninguém, pari meu filho. Lucimar, Lucimar, porque, mesmo na escuridão, ele foi luz. Ele nasceu de uma violência, sim, mas nasceu também de um sopro de vida. E foi por ele que eu me mantive de pé. Acordava cedo, dormia tarde, limpava chão, lavava roupa, fazia comida. A vida me ensinou que dignidade não tem hora e que cada prato de comida era uma vitória. Às vezes, doía. Quando ouvia o choro de outras crianças chamando mamãe e via a senhora abraçar os netos com ternura. Aquilo doía, porque meu colo era pouco, meu tempo era corrido, e o mundo parecia grande demais para uma menina com um filho no braço. Mas eu fui aprendendo, fui criando casca, não para endurecer, mas para proteger. Fui descobrindo que o amor não nasce do sangue bom, mas da escolha diária. E eu escolhi amar meu filho todos os dias, mesmo sem saber direito como, porque o instinto gritava mais alto que o medo. E foi nesse cenário de simplicidade e força que minha história começou a se refazer, não como quem apaga e reescreve, mas como quem costura retalho por retalho uma colcha nova, mesmo que as linhas estejam puídas. Essa foi a primeira parte da minha história, a mais crua, a mais dura, mas também a que plantou em mim a semente da coragem. Porque sobreviver não é o fim, é só o começo. Quando se é mãe tão cedo, a infância se desfaz como névoa ao sol. Luzimar crescia com olhos atentos, desses que parecem ver além do que é dito. Era calado como o avô, mas com a doçura da minha mãe nos gestos. Ele não perguntava muito, mas me olhava como quem procurava respostas que eu mesma não tinha. E aquilo me doía. Doía um tipo de dor que não arde, mas pesa, que não corta, mas corrói devagarinho. Trabalhei por muitos anos naquela casa. Entre uma faxina e outra, entre o vapor da panela e a solidão do quarto, fui tentando construir alguma dignidade. A patroa, Dona Hilda, era uma mulher dura, mas justa, não dava afeto. Mas me deu abrigo. E naquela época, abrigo era quase amor. Foi lá que conheci seu Otávio, homem feito, bigode alinhado, mãos de lavrador. Ele vinha vender leite de porta em porta e deixava sempre um bom dia, moça bonita, quando passava. No começo, me fiz de desentendida. Não queria complicação. Já bastava o que eu carregava. Mas os dias foram passando, os sorrisos ficando mais longos, as palavras mais doces. E a carência tem jeito de brecha. Quando a gente está machucada, qualquer gesto de ternura parece cura. Seu Otávio me levou para passear de charrete, me comprou um vestido azul de chita na feira, me disse que eu era a flor mais bonita do cerrado. Eu queria acreditar. E acreditei, porque às vezes a alma precisa de ilusão para continuar. Mesmo sabendo que ele era casado, mesmo ouvindo a consciência sussurrar que aquilo era errado, eu me deixei levar. Pela primeira vez, alguém me olhava como mulher, e não como o resto. Mas a verdade não tarda a bater na porta. Um dia, a esposa dele descobriu. Chegou gritando no portão da Dona Hilda, me chamou de tudo o que se pode chamar e mais um pouco. A patroa não esperou explicações. Mandou que eu juntasse minhas coisas e sumisse. Na minha casa, não aceito pouca vergonha, ela disse. E ali estava eu, de novo, com a trouxa nos braços, o filho pela mão e o coração em cacos. Luzimar não entendeu nada, só chorava, perguntando para onde íamos. E eu não sabia. Caminhamos sem rumo, batemos em portas, dormimos em varandas. Um senhor bondoso da paróquia nos deixou ficar num barraco, nos fundos da igreja, bem simples, mas com teto. Tinha goteira, mas não tinha abandono. E ali recomecei. Consegui trabalho lavando roupa para os outros, cozinhando aqui e ali. Luzimar me ajudava como podia. Um menino sensível, mas forte. Era meu companheirinho. Trocava lenha por pão. Catava lata na rua para comprar bala. E mesmo
Na miséria, a gente ria. Ria do jeito que só quem sofre junto aprende a rir. Um riso doído, mas verdadeiro. Mas a vida tem um jeito estranho de testar quem já está no chão. Conheci o coronel Aristides quando fui trabalhar de cozinheira na fazenda dele. Homem poderoso, dono de metade das terras da região. Tinha olhar gelado e voz de trovão. Me contratou com a condição de que eu não levasse criança. Disse que criança em casa de patrão é bagunça, mas eu precisava... Aceitei, deixava Luzimar na casa da dona Ernestina, uma vizinha generosa, e ia para a fazenda antes do sol nascer. Os dias lá eram pesados, comida para mais de 30 peões, louça até perder de vista. Mas eu aguentava. Era o preço da sobrevivência. O que eu não esperava era o que veio depois. O coronel começou a aparecer na cozinha fora de hora. No começo, ficava só olhando. Depois, começaram os comentários, as insinuações, e um dia, a mão dele, eu disse não. Me defendi. Ele riu. Disse que mulher como eu não tinha direito de negar nada. No dia seguinte, fui demitida. Sem salário, sem honra, com medo. Muito medo. Porque naquele tempo, mulher pobre não tinha voz. E homem, rico não pedia licença. Voltei para casa com os olhos inchados e as mãos vazias. Sentei no chão, abracei Luzimar e chorei como quem se desmancha. Vai passar... Mãe, ele perguntou baixinho. E eu menti. Disse que ia, porque mãe mente com amor quando não tem mais onde agarrar esperança. Foram meses difíceis. Vendi o pouco que tinha. Costurei para fora. Fiz pão de queijo para vender na praça. Passei fome com dignidade. E no meio disso tudo, Luzimar adoeceu. Febre alta, corpo fraco, corri de posto em posto, mas a cidade não tinha médico de verdade. Só um enfermeiro que receitava chá e fé. Um dia, de madrugada, senti que ele não respirava direito. Saí correndo com ele no colo, gritando por ajuda. Mas era noite. E, naquela cidade, noite era silêncio. Bati em portas, pedi carona, ninguém abriu. Sozinha, sentei no chão de terra e vi meu menino se apagar nos meus braços. Sem um hospital, sem um remédio, sem um abraço de despedida. Naquela hora, não chorei. Não consegui. Só fiquei ali, olhando para o céu escuro, sem uma estrela sequer. E pela primeira vez eu quis morrer, porque perder um filho é perder o chão. É como se o corpo seguisse vivo, mas a alma estivesse soterrada. É um luto que não termina, um buraco que não se fecha, uma ausência que grita em silêncio. Enterrei meu filho com as próprias mãos, num cantinho do mato, entre duas árvores. Coloquei uma cruz de madeira e uma flor do mato. Rezei e prometi a ele que não deixaria aquela dor me transformar em ódio, que eu ainda encontraria um jeito de honrar a vida, mesmo sem saber como, e foi assim que recomecei de novo, com os olhos secos e o coração exausto. Mas recomecei. A velhice. A velhice não chega de repente, ela vem devagar, feito brisa de fim de tarde. Vai se ajeitando no corpo, silenciosa. Um dia, você percebe que não corre mais como antes, que se abaixar exige fôlego, que o silêncio passa a ser mais companheiro que o barulho e que a saudade mora em cada dobra da pele. Mas o que mais muda não é o corpo, é o olhar. A gente começa a olhar a vida de um lugar mais alto, não porque se sente melhor, mas porque já andou por muitos vales. Já caiu, já perdeu, já amou errado, já acreditou demais. E depois de tudo isso, o que sobra é uma sabedoria silenciosa. Um saber que não se aprende nos livros nem nas palavras alheias. É o saber do sentir. Depois que enterrei meu menino, eu não era mais a mesma. Mas também não era só dor. Algo em mim mudou, um tipo de força que não grita, uma coragem sem brilho. Era como se eu tivesse nascido de novo, menos, mas com os ossos gastos. Fui morar sozinha num canto de terra herdado do meu pai. Uma casinha pequena,
chão de cimento batido, fogão a lenha. Era pouco, mas era meu. Cultivei um pedaço de horta, criei 2 galinhas e comecei a viver de fazer sabão, costurar roupa, cuidar dos filhos dos outros. E ali, no meio do nada, voltei a me escutar. A solidão ensina, mas só a quem decide escutar. Aprendi a fazer companhia a mim mesma, a cuidar do meu silêncio, a preparar meu próprio café com a ternura que eu queria receber, a rezar sem pedir, só agradecendo por estar viva, mesmo sem entender o porquê. E então veio o tempo das meninas. Aquelas meninas da vila, perdidas, machucadas, cheias de perguntas, começaram a me visitar. Uma vinha pedir conselho, outra queria chá para cólica, outra chorava no meu colo, dizendo que o namorado tinha ido embora. E ali, naquele alpendre de chão rachado, nasceu o que chamo de meu verdadeiro propósito. Eu nunca tive estudo, nunca soube ler poesia, mas aprende a escutar. E escutar alguém com o coração é um ato de amor. Elas vinham, contavam suas dores, e eu dizia: senta, fia, deixa o coração falar. A gente ajeita tudo aos pouquinhos. Nunca disse a elas o que fazer. Só contava minha história. Cada cicatriz minha era um espelho. Cada lágrima guardada, um caminho, e foi assim que percebi. Minha dor não era inútil. Ela era ponte. Ela era luz, porque quando a gente conta nossa história com verdade, ela deixa de ser ferida e vira cura. Com o tempo, fui chamada de a voz do morro, a voz Josina que entende sem julgar. Alguns riam da minha simplicidade. Outros me respeitavam como se eu fosse santa. Mas o que me importava mesmo era saber que aquelas meninas não estavam mais sozinhas. E eu também não. Recebi visita de gente que nem conhecia, psicólogos, assistentes sociais, moças da cidade. Queriam ouvir o que eu tinha para dizer. Queriam entender como uma senhora sem diploma tinha tanto a ensinar. E eu dizia: não sou sábia, não. Só vivi demais. A velhice me ensinou que a dor não precisa ser o fim da estrada. Ela pode ser adubo, pode ser oração, pode ser ponte para outras almas atravessarem seus próprios desertos. Envelhecer, quando se tem alma viva, é virar raiz. E raiz não se mostra, mas sustenta a árvore inteira. Hoje meus cabelos são todos brancos. Meus olhos têm rugas que não escondo. Minhas mãos são marcas do tempo menos, mas carregam firmeza. Não tenho muito não, mas tenho paz. Uma paz que não veio de fora, foi parida dentro de mim, depois de tanta guerra. E se hoje eu posso dizer algo a você que me escuta, talvez seja isso. A vida nem sempre é justa. Ela machuca, trai, derruba. Mas ela também recomeça, mesmo depois da morte, mesmo depois da perda, sempre há uma chance de voltar a respirar com o coração inteiro. Você, que talvez esteja passando por um tempo escuro, escute. Essa dor não é o fim, é só o terreno fértil do que ainda vai nascer. A solidão que te abraça hoje pode ser o ventre do seu despertar. A lágrima que você engole calado pode ser a semente da sua força, porque há um tempo em que a gente luta para sobreviver, mas há um tempo em que a gente aprende a viver. E quando esse tempo chega, a velhice se transforma em campo sagrado. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também escutou essa história com o coração. Josina não é só uma senhora do interior. Ela é a memória viva de tantas vozes silenciadas. Ela é a representação do que permanece quando tudo parece ruir. É a lembrança de que a alma pode florescer mesmo em terra seca, mesmo depois da dor, mesmo depois da perda. Talvez você também carregue marcas que ninguém vê. Dores que não foram ditas, lutas que enfrentou sozinho, calado, esperando por um colo que nunca veio. Talvez você também esteja tentando juntar os pedaços daquilo que um dia sonhou e que hoje parece distante. Mas entre tudo o que Josina viveu, há algo que não se pode esquecer. O tempo não é inimigo. A idade não é castigo. A dor não é fim.
Tudo isso pode ser início, o início de uma escuta mais profunda, o início de uma relação mais terna consigo mesmo, o início de uma vida mais verdadeira, onde cada passo seja feito com consciência, com presença, com alma. E se por um instante essa história te trouxe consolo, coragem ou apenas silêncio, então que ela fique com você, que ela te acompanhe quando ninguém mais estiver por perto. Porque às vezes, o que a gente mais precisa não é de uma solução, é de uma história que nos abrace. Compartilhe essa história com quem precisa de um olhar mais suave sobre a vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também escutou essa história com o coração. Josina não é só uma senhora do interior. Ela é a memória viva de tantas vozes silenciadas. Ela é a representação do que permanece quando tudo parece ruir. É a lembrança de que a alma pode florescer mesmo em terra seca, mesmo depois da dor, mesmo depois da perda. Talvez você também carregue marcas que ninguém vê. Dores que não foram ditas, lutas que enfrentou sozinho, calado, esperando por um colo que nunca veio. Talvez você também esteja tentando juntar os pedaços daquilo que um dia sonhou e que hoje parece distante. Mas entre tudo o que Josina viveu, há algo que não se pode esquecer. O tempo não é inimigo, a idade não é castigo, a dor não é fim. Tudo isso pode ser início. O início de uma escuta mais profunda, o início de uma relação mais terna consigo mesmo, o início de uma vida mais verdadeira, onde cada passo seja feito com consciência, com presença, com alma. E se por um instante essa história te trouxe consolo, coragem ou apenas silêncio, então que ela fique com você, que ela te acompanhe quando ninguém mais estiver por perto. Porque às vezes, o que a gente mais precisa não é de uma solução, é de uma história que nos abrace. Compartilhe essa história com quem precisa de um olhar mais suave sobre a vida. Deixe aqui nos comentários a sua voz, o seu sentir, o que tocou você. E se esse canal encontrou seu coração hoje, permita que ele continue chegando até você. Siga, curta, envie, mas acima de tudo, leve consigo o que realmente importa. O amor, mesmo quieto, mesmo velho, mesmo cansado, ainda é o que salva. Sempre foi e sempre será.